Então vamos iniciar fazendo um minutinho de silêncio. Vou pedir para todos fecharem os olhos, buscarem uma postura ereta, mas ao mesmo tempo confortável. E nesse curto espaço de tempo, te convido a manter o foco e a atenção na sua respiração natural. Ok, pode abrir os olhos. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou com a carinha assim, um pouco mais cansada hoje. Eu tive que fazer uma viagem até Belo Horizonte para levar minha filha, então um ritmo bem corrido, mas estamos aí tranquilo para a gente entrar hoje finalmente aí nas casas do Mahalila, né? Hoje a gente vai abrir aqui então o estudo de casa por casa. Eu vou começar projetando aqui primeiro uma imagem de um tabuleiro. Um minutinho. Vocês receberam um tabuleiro de estudo, né? Que é um tabuleiro preto e branco, um arquivo. Vocês receberam esse arquivo? Para vocês imprimirem? Quem recebeu? Recebeu, né? Quem não recebeu ainda, pede para o Denis, que é um tabuleiro que vem já em português, né? E ele já tem uma forma como ele é feito, ele é excelente para você estudar o jogo mesmo, né? E acompanhar aqui as aulas, tá? É bom você imprimir e ter ele sempre aí com você, isso vai te ajudar a começar a visualizar o tabuleiro e também assimilar melhor o que quer dizer cada uma dessas palavras em sânscrito. Então, como você pode observar, né, o Mahalila, ele tem 72 casas, que são representantes de 72 aspectos da consciência. No tabuleiro também, nós temos 10 espadas e 10 serpentes. Então, algumas versões de tabuleiro, das diversas versões do Mahalila, em vez de espada, utilizam escadas, por exemplo, né? Ou flecha, né? Eu conheci como espada, eu posso utilizar as espadas. As espadas representam, então, as virtudes maiores, né? Aspectos, quadrantes positivos da consciência, né? Virtudes que nos fazem subir no jogo, que nos fazem dar saltos de consciência. Enquanto que as serpentes representam aspectos da sombra, os nossos vícios. Então, no jogo, se você cai numa casa, onde você pode olhar aqui pela imagem, onde está posicionado o punho de uma espada, você sobe até a ponta da espada. Se você cai na cabeça de uma serpente, você desce até o rabo da serpente. Mas o contrário não acontece nada. Se você cair na ponta da espada, não acontece nada. Se você cair na ponta do rabo da serpente, também não. Então, você sobe quando cai no punho da espada e desce quando cai na cabeça da serpente. Então, total aí das 72 casas, 20 casas aí vão gerar
esse efeito, né, de subir ou descer. Você também vai observar que o jogo ele tem 8 níveis, né, de consciência também, que estão relacionados aos 8 chakras. Então você tem o primeiro plano, que é o plano básico, né, que você vai encontrar aqui nessa coluna central do tabuleiro. Então, só para você, quando eu falo coluna central, observe, eu estou falando da casa 5, da casa 14, da casa 23. Uma forma de você enxergar meu mouse aqui, quer ver? Aqui, ó. Tá dando para ver a luzinha aí? No terceiro chakra? Legal. Então, aqui é essa coluna central, né? Essas casas da coluna central, elas praticamente contêm a síntese de toda a linha, né? E elas representam especificamente aquele chakra, né, correspondente a cada uma dessas linhas. Nem tudo que a gente conhece sobre os chakras estão contidos nas casas aqui, né? Assim como tem coisas que estão aqui nesse nível de consciência do chakra, tem casas aqui que quando você estuda o chakra, não necessariamente aquele aspecto é tratado dentro daquele chakra. Então, por exemplo, só para vocês entenderem isso, a vaidade, por exemplo, que é a casa 7, ela está no primeiro chakra, né? Vaidade, orgulho, né? Ou algumas traduções traduzem como presunção, né? Mas se você for estudar dentro da cultura védica, do desenvolvimento da consciência, é dito que a vaidade ela está presente até o sexto chakra. Mesmo um yogi que já abriu o quarto chakra, que, de acordo com muitos especialistas, tem alguém com áudio aberto aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Já desligou já. Mesmo o yogi que já pôde abrir o quarto chakra, que já nesse caso ele já possui siddhis, né, que são poderes espirituais mesmo, né, uma pessoa que realmente abriu o quarto chakra, mesmo que floresceu no quarto chakra, já é considerado um santo, né, dentro da cultura, dessa cultura, já é um rishi, vamos dizer assim, né, ele já possui o coração abriu mesmo, né, mas é dito que a vaidade ela vai até o sexto chakra, né, então mesmo o ser espiritual, né, que já tem toda essa capacidade, ele ainda pode ser tomado pelo envaidecimento do ser espiritual que ele é, de quem é, e a vaidade ele é muito sutil. Por que eu estou contando isso, da vaidade? Só para você entender que apesar das casas estarem posicionadas aqui e se relacionando a cada um dos níveis e cada um dos chakras, isso não se engessa quando a gente vai compreender o desenvolvimento da consciência de forma geral. Tá claro isso? É muito importante, porque senão você vai começar a querer amarrar tudo muito bem amarradinho e você pode acabar se perdendo aí nessa dinâmica. Então entenda que nenhum chakra é o dono propriamente dito daqueles aspectos que estão sendo trabalhados ali. Então o mesmo aspecto que pode ser trabalhado num chakra básico, ele também pode estar presente lá num yogi que desenvolveu, já abriu e está trabalhando chakras superiores. Então, é muito importante ter essa clareza para você não ficar procurando amarrar tudo direitinho. E aí você fala, não, mas por que está aqui? Né? Por que não está ali? E com isso você vai entender mais e se abrir para a gente poder ter uma compreensão assim mais clara possível a respeito do que é esse tabuleiro, né? E esse arranjo dessas casas que tem como objetivo principal nos auxiliar a nos localizar dentro da nossa jornada de autoconhecimento. Mais importante é ficar claro que sempre cai conjunto de casas, ou costumo chamar de o acorde de casas, perfeito, né, para responder a esse grande desafio que a gente vai trazer para o jogo, né? E não só responder, mas atuar, né? Eu digo atuar porque se você posiciona numa casa do jogo, só de você posicionar naquela casa, algo já está se transformando. Esse é o aspecto, vamos dizer assim, dessa linguagem mais atual,
mais sistêmica do trabalho. Né? Se você pousou na casa da avareza, só de estar ali na casa da avareza, algo já está trabalhando no sistema. É como se a gente colocasse um pontinho de acupuntura, né? Cada uma dessas casas, e aquilo irradia. Né? Aquilo você está trazendo a luz da consciência, a luz da clareza para aquele aspecto, né? E tem algo além da compreensão lógica, né? Isso significa isso ou aquilo, não. Caiu naquela casa, o jogo por si só já tem uma força de trabalho só do posicionamento das casas. Isso é muito importante também ser compreendido. Em uma das casas, quando a gente joga uma Halila, às vezes é preciso entender o olhar como se joga para uma Halila. Algumas pessoas entendem que estão jogando uma Halila num aspecto adivinhatório, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer? Não, o Mahalila, ele não atua dessa forma, né? Ele vai tirar uma fotografia do que está engendrando no teu inconsciente nesse exato momento. Né? Ele é uma ferramenta de localização. Ele te dá pistas. Olha, aqui você sobe, aqui você cai, né? Você passa a compreender qual é o caminho para você avançar no jogo. Mas a principal função é você se localizar. Qual casa que eu estou? Né? Qual que tudo bem qual que é o próximo passo, mas onde eu estou pisando agora? Né? E aí, entender que se é aquela casa, se são esses aspectos que estão sendo trabalhados agora, então todos os eventos da minha vida, os eventos que me circundam, eles estão a serviço do grande jogo para te auxiliar a trabalhar esses pontos específicos que está sendo trabalhado na sua vida nesse exato momento. E quando a gente vai caminhando pelo jogo, isso que a mente analítica já observa, né, o nosso ego consciente já vem fazendo relação de causa e efeito, vem um insight, uma clareza completamente diferente e até mais profunda mesmo. As coisas começam a se encaixar, começam a fazer sentido. Né? O objetivo do jogo é trazer essa clareza. Então eu começo a ter mais clareza e entendimento do porquê que eu estou tendo que viver determinadas circunstâncias, né? E compreender a beleza do mistério por trás de tudo que tem acontecido. Né? E quando eu me alinho, né, nessa compreensão, então o meu movimento também se alinha. Eu passo a confiar mais no jogo e abro a possibilidade de seguir a direção que o jogo está dando, porque de forma mais comum a gente está resistindo ao comando da própria vida. Né? Por quê? Porque o nosso principal ponto de trabalho normalmente é um ponto cego. Porque o que já não é ponto cego, o que a gente já tem consciência, o que já tem clareza, o que já está trabalhado, já está trabalhado. Isso já tem gerado bons frutos na minha vida. Mas tem algum aspecto aí que está gerando um desconforto, que está gerando consequências. E como a gente acaba sempre trazendo para o jogo qual é o grande desafio que a pessoa está vivendo na vida nesse momento, obviamente que a gente vai tratar dos pontos cegos e dos aspectos negados, do aspecto sombra desse processo. Porque o objetivo do jogo, naquele caso, vai ser ajudar a pessoa a superar esse grande desafio, né? Trazer clareza e compreensão a respeito do porquê está passando por aquilo. Eu vou só botar aqui um carregador aqui, pessoal, rapidinho, tá acabando a bateria aqui do Note, rapidinho. Pronto. Então, as casas, elas
A gente vai caminhando numa sequência de casas. Essa sequência de casas, elas vão trabalhando, né, cada uma na sua vez, mas sempre o que está trabalhando é o acorde concomitantemente. Então, todas as casas concomitantemente. Então, todas as casas em conjunto estão dizendo alguma coisa. E não, por exemplo, caí nessa casa da avareza, agora eu peguei a espada, subi para a confiança, então já venci a avareza e já estou na confiança agora. Então agora eu peguei a casa da iluminação, já estou na iluminação. Estou na casa 68. Não. A gente vai buscar a compreensão desse conjunto. Claro que começa com o primeiro compreensão é de uma casa, a segundo nível de compreensão é de 2 casas, depois 3 casas e 4 casas. Normalmente a média dentro dessa metodologia e a referência, claro, da minha experiência é que com 4 casas, com 4 jogadas, a gente já chega no insight, no ponto mesmo de clareza a respeito daquilo que veio se buscar no jogo. Isso é uma experiência de muito tempo jogando, mais de 1000 jogos, e todos os alunos que se formaram, que estão praticando, também chegaram a essa mesma conclusão. Isso é possível depois na prática, quando você jogar, você vai experienciar isso. Então, se você conheceu uma Halila com alguém jogando muitas vezes, depois você vai perceber a diferença que é quando você joga num nível mais profundo, explorando realmente cada casa, como que realmente quando chega na 4ª casa, esse insight, essa clareza, ela já vem. Que é esse o objetivo do jogo, esse insight, realmente compreender, tomar consciência. Depois dessa 4ª jogada, você joga e já não... Pode ser que em uma 5ª, às vezes em 3 jogadas já foi o suficiente. Mas o jogo já perde o tônus, a energia já está tentando preencher a cuia furada, não tem mais o que preencher. Ali já chega mesmo no clímax mesmo de compreensão. Então, antes de entrar no tabuleiro, só para vocês entenderem de forma mais sucinta como que se dá essas etapas da metodologia, Então, a primeira etapa, quando a gente trabalha, nós vamos depois estudar isso de forma mais específica na segunda fase de treinamento do método, tá, gente? Então, só para vocês chegarem agora no tabuleiro, não tão perdidos, assim, diante de tantas casas, que são essas imagens, como que o jogo acontece, só para situar um pouquinho mais. Então, no primeiro momento, não sei se você já teve oportunidade de jogar, se você já jogou comigo em formato coletivo, até online mesmo, você já vai lembrar disso como eu estou tratando aqui. Então, sempre inicia o jogo com uma pausa de silêncio, depois a gente faz algumas respirações, e aí tem uma ficha. Eu não tenho aqui, eu vou mandar para vocês, que é a ficha do jogador. Então, ele tem uma ficha onde ele preenche a data, e aí tem um nome, o jogo da vida, o jogo da minha vida, tem um título, a pessoa coloca o nome dela, e aí inicia uma frase que é assim: o meu grande desafio é, E aí eu deixo um tempo para a pessoa refletir a respeito do que é esse grande desafio. A gente está fazendo aqui no curso isso, Então vocês já estão mais ou menos entendendo aí o que eu estou falando, E aí eu vou ensinar, mais ou menos como eu ensinei vocês, a pessoa como que é esse grande desafio, Então, e quanto mais específico, melhor, Que a gente realmente vá naquilo que realmente tem gerado fricção, gerado fricção na minha vida. Então, e objetivo. Então, mesmo buscadores muito experientes, que vão dizer, eu já trabalhei muito pai e mãe, já passei por muitas escolas, já conheço, já que você pergunta qual é o seu grande desafio, ele também titubeia. E na hora de escrever de forma clara, objetiva, certeira e nevrálgica, vamos dizer assim, essa palavra, para chegar onde eu quero chegar, esse buscador também vai balançar, Então, você traz essa compreensão a respeito da importância de ser objetivo, de ser claro, de ser, ao mesmo tempo, profundo, tem que ser sintomático. O grande desafio é
às vezes a pessoa já coloca no desafio dela a resposta, é superar tal coisa, né? Mas não, a gente quer o sintoma, né? Quais são os sintomas que eu tenho vivido? Né? Problemas com os relacionamentos, tô brigado com o pai, tô brigado com a mãe, tô brigado com o irmão, não me relaciono mais há muito tempo, tô sozinho, tô sem dinheiro, tô sem grana, tô frustrado com o meu trabalho, problema de saúde, entende? Quanto mais sintomático, melhor. Deixa para o jogo responder o que está gerando esse sintoma, né? Deixa para o jogo. Às vezes a pessoa tem muita certeza, chegam pessoas inteligentes e maduras, realmente, que têm realmente muito conhecimento a respeito do seu processo, mas o jogo ele é um mistério. Se ela tivesse tanta ciência assim, esse não seria um desafio na vida dela. E às vezes é. Então, às vezes tem um elemento a mais. Então realmente tem que chegar o jogo aberto para as muitas possibilidades, né? Pode ser uma coisa completamente diferente. E o facilitador também, ele se posiciona sempre de forma neutra, né? Ele, às vezes chega a pessoa, na primeira conversa, já fiz a radiografia toda, né? Já sei qual é a casa, e é verdade, às vezes sei mesmo as casas que ela vai cair. Muitas vezes eu adivinho o arquétipo, já não falo, só fico observando. Tudo bem, faz parte, eu estar ali analisando, né? Mas eu deixo para o jogo. Eu fico observando, estou totalmente aberto, né? Eu vou mesmo é onde o jogo me levar, onde o jogo me mostrar, né? E muitas vezes a gente se surpreende, né? E outra, quando eu falo é uma coisa, quando o jogo fala, a força é completamente diferente. A pessoa recebe num outro nível completamente diferente, ok? Então a pessoa, você ajuda a pessoa a definir o desafio dela, definiu o desafio, a gente parte, então, aí você conferiu, você deixa ela primeiro rascunhar esse desafio, depois que ela rascunhou, ela apresenta para você, e essa é uma oportunidade nesse momento muito importante, onde a pessoa vai trazer conteúdo, onde ela vai expor as questões profundas de vida dela, né? E logo após isso, então, você fecha com ela qual é esse desafio. É importante que você e a pessoa que está no jogo, ela compreenda, você chegue num acordo, não, realmente esse é o desafio. Né? Então, o facilitador e o jogador, eles vão estar juntos, fechando juntos esse ponto de trabalho. Chega uma hora que fecha, fica cá, não, é isso mesmo, e ok. E aí, depois disso, então, a gente sorteia o arquétipo, né? Então, tem aquelas 12 cartas, sorteia as 12 cartas, aí você apresenta a imagem, a pessoa também vai refletir o que aquela imagem traz para ela, e deixa vir aquele conteúdo, mesmo que esse conteúdo não seja um conteúdo que faz sentido em relação ao que eu transmiti para você, ao que você estudou a respeito do arquétipo, se veio aquilo para a pessoa, aquilo é importante. Porque o jogo ele vai buscar um caminho que é um caminho que depende da pessoa, ou seja, bom, vamos imaginar que o jogo pensasse uma estratégia, claro que não é assim que acontece, né? Mas é como se o jogo pensasse assim, bom, vou entregar esse arquétipo para a pessoa, porque pelo inconsciente dela, quando ela vê essa imagem, vai trazer esse conteúdo que eu preciso que venha para o jogo, né? Mais ou menos como se fosse assim, né? Se o jogo falasse, né? E aí, às vezes, vem aquele conteúdo que não tem. Vem algo para a pessoa que não tem nada a ver com o estudo daquele conteúdo. Mas você, como facilitador, respeita, colhe também essa informação. Que ali tá vindo, tem algo vindo ali, só veio dessa forma como o jogo se apresentou para a pessoa. Ok? E aí, depois, você então traz o conhecimento a respeito do arquétipo. E entrega para ela a ficha do arquétipo. A ficha do arquétipo, que é aquela. Eu mandei para vocês, né? Vocês mandaram para mim o seu arquétipo, você recebeu, né? Aquela imagem com aquelas informações em volta da imagem, né? Quem não recebeu é porque ainda não sorteou o arquétipo, e aí manda mensagem para o Denis lá
para a gente sortear o arquétipo para você, aí, caso ainda tenha alguém que não foi sorteado ainda, tá? Mas aquela imagem lá, aquelas informações que estão em volta do arquétipo, o objetivo, gente, não é destrinchar aquelas informações. É só que aquilo seja elementos para gerar mais insight, para deixar o terreno mais fértil, para gerar conteúdo, tá? Aí, ok. Aí a pessoa traz o que vem para ela do arquétipo, você traz a compreensão, faz esse estudo junto, vai vir muita coisa, vai encaixar muita coisa já nessa etapa, e após isso, escreve na ficha lá qual foi o arquétipo, a gente inicia, então, uma ralida. Ok? Eu senti que era importante fazer essa introdução para você também pegar o fio da meada de como, até onde, de onde a gente vem até chegar nessa primeira jogada. Tá? Então, a gente começa o estudo agora. Então, na casa 68, que é onde começa posicionada a peça do jogador. A gente vai fazer uma explanação a respeito da casa 68 até a casa 6. Né? Começa na casa 68, desce para a casa 1. Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? 68, tá vendo aí o brilho? Desce para a casa 1 e vai indo até chegar na casa 6, que é onde de fato a pessoa vai fazer a primeira jogada. Mas a gente precisa fazer essa introdução aqui. Né? O jogo, de fato, ele começa na casa 6. Eu explicando agora para vocês, vocês vão entender por que começa na casa 6. Talvez vocês já tenham ouvido em algum momento essa minha explicação. E também porque existem algumas formas, regras diferentes de como começar o jogo. Eu já vi algumas versões diferentes. O importante é que você, quando você estabelece essa forma de jogar, você siga essa forma. Por quê? Porque a sincronicidade, ela permeia conforme o formato que você dá para ela, conforme as regras que você coloca. A sincronicidade vai se manifestar a partir desse corpo que você dá para essa manifestação da sincronicidade. Então, a partir do momento que você definiu a regra de início, siga essa regra. Né? A gente tem uma regra hoje ancorada, uma forma de trabalhar. Vou explicar agora aqui para vocês. Mas eu já vi algumas formas diferentes. Mas a forma que eu trabalho é a forma adequada, sim, né? E é a forma que eu proponho. Então, assim, quando você vai trabalhar com uma Halila, por exemplo, quando eu vou jogar individualmente, eu costumo me valer, individualmente falando, jogar para mim mesmo, eu costumo me valer de uma regra que é assim, você só pode jogar uma Halila, só pode abrir o jogo se tirar um 6 no dado. Então, às vezes eu estou ali no meu dia a dia, está o tabuleiro ali na mesa, não sei se era uma hora boa para jogar ou não, aí eu pego e jogo o dado, não, eu deixo ali, passo o tempo, uma hora que autoriza. Eu já estou tão afinado com o jogo, eu falo para você, olha, é verdade, as últimas, sei lá quantas vezes, todas as vezes que eu joguei, eu tirei 6. Juro. Por quê? Porque eu já estou tão sintonizado que quando eu vou jogar, porque já é a hora de eu jogar mesmo. Não fico ali batendo a porta do jogo fora da hora, né? Então eu vou ali, jogo, tiro 6, autorizo e abro o jogo. Se eu vou jogar em formatos grandes, coletivos, eu não uso essa regra, né? Sempre o acordo que eu tenho com a egrégora do jogo, uma Halila, bom, que venha até o jogo quem está pronto para jogar o jogo, quem realmente, e é o que acaba acontecendo, quem tem que chegar, chega, quem não tem que chegar, não chega, né? E os atendimentos também, né? Então, os atendimentos, a gente tem aí, as pessoas investem, um atendimento meu hoje, ele está no valor de R$ 450. Claro que tem um desconto para um, para outro, às vezes, mas esse é o meu valor. Mas a pessoa vem para o jogo, às vezes o tempo já é um pouco curto, não dá para me ficar muito nesse jogo com a pessoa, o jogo abre, não abre. Então a pessoa que já chegou, que já investiu isso, que chegou até a mim, chegou até o jogo já abriu para ela. Então eu estabeleci isso com o jogo e realmente
Os jogos fluem perfeitamente, chega quem tem que chegar mesmo, e você não vai ter problema nenhum com isso. Essa é a forma como eu indico você a trabalhar, tá? Na dúvida, experimente, né? Experimente, então, trabalhar com essa regra de sempre que for jogar, pedir autorização para o jogo, se pode jogar ou não, tá? Eu estou compartilhando com você a forma como eu trabalho, a forma como eu experiencio e que funciona muito bem, né? Que você vai ficar seguro e tranquilo nessa forma de trabalhar. Tem alguma dúvida aqui? Eu sinto que esse, às vezes é um tema que fica um pouco confuso. Eu tenho uma. Peraí, deixa eu só... Nailê. Quem é? Nailê. Nailê? Peraí, Nailê. Deixa eu só achar você aqui. Depois, como tá na... Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Fica mais fácil. Na verdade, eu tenho duas. Uma é... Essa etapa, né? Isso. Tá. Não sei se o valor que você falou tem alguma tabela assim, que a gente deva seguir. E a outra que eu fiquei na dúvida, você falou dos 6. Aí você falou quando tem um grupo maior, eu fiquei confusa assim. Você usa essa regra dos 6 só quando é com você, tipo um acordo que você fez com o jogo, ou você usa ela em outros casos? Eu fiquei um pouco confusa sobre a sua explicação. E se tem alguma coisa com 1 também, tipo 6 ou 1. Tá bom. Vamos lá. Então, em relação à tabela de valores, não é hora de tratar disso. Isso é uma coisa que é um assunto que a gente vai tratar mais no final do curso. Não existe uma obrigação. Tem um valor mínimo que eu indico, né, para não ter uma... Hoje eu indico, no mínimo, facilitador formado, no mínimo 180, para não ter uma desvalorização do trabalho, né? Uma questão também de consciência do valor que é essa ferramenta, né? À medida do momento que você for avançando no trabalho, você vai entender isso, né? Esse é um assunto que depois eu vou tratar dele de forma mais específica, para quem tem dificuldade com cobrar valores, como que vai trabalhar isso. Normalmente tem problemas com avareza, tem problemas às vezes com medo da escassez, tem problemas com a energia masculina, às vezes também, que é né, a pessoa também de prover, de empreender, ou né, de dar valor às coisas. Normalmente a pessoa também tem dificuldade de cobrar, normalmente ela tem dificuldade de receber, ela também tem dificuldade de pagar. Tem várias questões, né, que envolvem essa relação com essa energia. Eu quero, em algum momento, ajudar vocês a trazer um entendimento melhor a respeito disso. A gente se alinhar com essa frequência de prosperidade, de abundância, né, mas com serviço desinteressado, ao mesmo tempo com um serviço desinteressado, né, com a qualidade de serviço mesmo, né. Isso tem muita coisa profunda, tem muita coisa psicológica que entra nisso, né? Mas conforme a gente for estudar isso depois, dá pra gente... Quero poder te ajudar em relação a isso, né? Acho que tem um estudo aí que vale a pena, eu tenho esse conhecimento para compartilhar com você. Então, isso vai variar aí de 180, aí não tem limite, talvez o meu valor hoje seja um valor de referência de limite, por conta eu já ter mais experiência, talvez isso, né? Se você já está cobrando mais caro que eu e ainda está começando, talvez realmente, né? Então é isso. Em relação ao 6, entenda assim que a regra, se a gente for estudar a versão do Johari, quando o Johari, porque o Johari ele trouxe uma versão, mas mesmo o Johari eu encontrei um livro do Johari, tradução para outras línguas, em que está diferente essa regra. Ele diz que você começa o jogo quando tira um 6 no dado, e já vi uma versão que você começa o jogo quando você tira 1 no dado. A mais usual, que é quando você tira 6. É quando você tira um 6 no dado. Você joga o dado, e aí quando você tira um 6, o jogo autoriza. Daí você entra no jogo andando até a casa 6, e na casa 6 inicia o jogo. Certo? Mas também tem versão que não, que você começa já na casa 6. Então, nessa confusão de versões, eu parto dessa primeira regra de pedir autorização, mas eu cheguei ao entendimento de que a pessoa que se locomove, investe num trabalho,
né, que chega até ali, ela já está nesse sim para o jogo. O jogo já abriu para essa pessoa. Né? Não tem necessidade de ficar ali testando para ver se... Eu acho que isso é muito válido quando, por exemplo, eu dei o exemplo quando eu estou individual, que eu estou ali, não sei se é hora de jogar ou não, sabe? Você não sabe se é hora de abrir o jogo ou não. Aí você pergunta para o jogo. É assim que eu faço. Tá? Ao mesmo tempo, estou aqui sendo... Podia falar para vocês que é assim, né? E pronto, mas eu estou trazendo para vocês como que existem essas variações e você também pode ter essa liberdade dentro do seu entendimento de falar, não, eu prefiro trabalhar assim. Mas é importante que você estabeleça, né, essa egrégora, não, eu vou trabalhar assim e trabalhe assim. Não dá para você mudar a regra no meio da coisa, né? Só isso que é importante. Tinha mais uma dúvida, Nailê? É isso? É isso. É... Só mais uma coisa. No caso da pessoa não conseguir os 6, caso seja isso, você poderia tocar o jogo, mas já entendendo que a pessoa pode estar com uma certa resistência? Até de olhar para a questão? Não, não acho que não abrir pode ser uma questão de resistência. Teve caso, por exemplo, de uma pessoa que veio jogar e o jogo não abriu. Não abriu. A pessoa veio de longe, ela veio jogar comigo, e aí ela não abriu, até que ela chegou uma hora que ela falou assim, comigo nada dá certo. A pessoa falou assim, comigo nada abre, nada acontece. E ali, a partir dali, né, é que eu pude aprofundar no processo terapêutico dela, sem abrir o jogo. Porque ela tinha isso muito forte com ela, e o jogo não abriu para ela, para que ela pudesse olhar para essa questão, para provocar mesmo essa coisa, para vir para o campo mesmo. Essa coisa que para mim não, né? Mas foi um caso específico. De forma geral, acaba abrindo. Porque, por regra, você joga o dado, aí daqui a pouco, né, continua conversando com a pessoa, vai entendendo, depois joga o dado de novo, daqui a pouco abre, né? Então, no final, eu achei que não, eu percebi que não tinha necessidade. E na prática, mesmo atendendo e atuando com o jogo, a forma como eu estou indicando para vocês, ela funciona muito bem, tá? Mas você pode experimentar também e ir sentindo, né? Isso que eu não quero trazer como regra absoluta. Isso é muito importante, tá? Ok. Então, só para vocês, voltando aqui, deixa eu compartilhar a tela. Voltando aqui pro... Tá. Okay. Então, caso 68. Começamos aqui, então, na casa 68. Vou marcar aqui. Vai conta locar. Vai conta locar. Locar, vocês vão ver que tem várias casas no jogo que são locar. Locar é um plano, né? É um estágio de consciência, né? É um quadrante da consciência, né? Então, Vaikuntha Loka é traduzido pelos Vedas como a morada de Krishna, ou a morada de Vishnu, a morada do Ser Supremo, né? Então, na cultura védica, a gente tem diversas ramificações, né, dentro do hinduísmo, algumas linhas mais brahmânicas, algumas linhas são mais shivaístas, né? E algumas são mais Vaishnavas. Os Vaishnavas, eles, no geral, entendem Vishnu como ser supremo, né? Eles entendem, por isso que Krishna para eles é o ser supremo, porque Krishna é a manifestação de Vishnu, a manifestação do Senhor Supremo, né? Essa versão, até onde eu pude perceber, aqui que é a versão sobrevivente do Mahalila, é uma versão mais alinhada com os Vaishnavas mesmo, né? Que é o predominante na Índia também, né? Então, realmente, a gente aprende muito aqui no Ocidente que é Brahma,
né, Brahma, o ser supremo, né, ou Brahman, né, conforme o dialeto. Mas de forma mais ampla, predomina-se a compreensão a respeito de Vishnu, o ser supremo. Mas para nós aqui, o importante é compreender que a casa 68 ela representa esse sol central, essa fonte criadora, esse lugar de onde viemos e para onde retornaremos. É a fonte da vida. E aqui o jogo começa fazendo, né, provocando aqui uma questão. E é a seguinte: se eu pergunto para você, né, o que é esse sol central, essa fonte de criação, o que você vai me dizer? Né? Você vai falar que é um lugar de amor, né, de paz, de bem-aventurança, de alegria, de êxtase. Isso está no inconsciente. Né? Esse arquétipo do Criador, esse arquétipo da fonte criadora. Mas aí o jogo começa assim, se era tudo bom, né, se tudo era tão assim, né, perfeito, por que eu vim parar aqui? Por que eu vim nascer aqui nesse mundo com tanta injustiça, tanta imperfeição, né, tanto sofrimento também, tanta dor? Se já era tudo bom antes de tudo, que história é essa que inventaram para mim chegar até aqui? Eu estou fazendo agora aqui a cosmogênese do jogo, tá, gente? Então, a primeira coisa a se compreender a respeito da origem do jogo, isso acho que eu dei na primeira aula para vocês, né? Trouxe um pouco dessa compreensão, e agora acho que é uma oportunidade de a gente revisar isso e você também internalizando essa compreensão também. É que para compreender o porquê chegamos nessa forma, nós precisamos entender essa consciência criadora, né? O primeiro aspecto dessa consciência a ser compreendido é que essa consciência, ela sempre foi o amor, né? É uma consciência amorosa. Mas como que aquilo que sempre foi aquilo poderia se conhecer? Então só havia um caminho, que é o esquecimento de si mesmo, para que ao retornar a si, se tome consciência de si, né? Então, eu dei um exemplo da luz, né? Se tudo é pura luz, o que você enxerga? Nada. Mas se tem a sombra, então você passa a ter consciência da luz, né? A sombra vai dar o contraste necessário para você tomar percepção do que é a luz. Se tudo é pura luz, não existe nem consciência da luz. Entende? Então, existe um movimento de expansão dessa consciência que vai através desse contraste, através do esquecimento de si, para se conhecer, né? Então é o amor evoluindo, não só sendo o amor que sempre foi, mas agora buscando tornar-se consciente de si. E o que é isso? O valor desse propósito é um valor incalculável, mas que como que para entrar no jogo, para chegar nessa consciência, eu preciso esquecer de mim mesmo, né? Então esqueceu, escureceu. Então, junto com esse escurecimento, eu perdi o propósito, né? Eu vim totalmente tomado pelo grande propósito, eu escolhi ter essa experiência, só que como para ter essa experiência só é possível através do esquecimento, eu esqueço também do propósito, né? Mas o propósito, ele te trouxe até aqui, esse propósito maior do jogo. Um outro aspecto dessa consciência criadora a ser compreendido é que o Criador, ele imbui a criação de sua própria consciência. Ele é o Criador e ele é a criação, né? Mas como que ele poderia, então, desvendar, explorar a própria criação, se ele é o próprio Criador e a própria criação? Também, em algum momento, essa consciência ela só encontra um caminho que também é um esquecimento de si mesmo. É como se fosse um Deus brincando de esconde-esconde, né, consigo mesmo. Então, você é a própria consciência divina, experienciando a própria criação, explorando como uma criança, né, um mundo ainda desconhecido por conta desse esquecimento.
e podendo vivenciar, existe um prazer oculto, que a gente está acostumado com ele, mas a gente não percebe, que é um prazer de vivenciar um mistério. E o prazer de transcendência também, de expansão da consciência. Então, eu dou um exemplo assim, você vai no cinema assistir um filme, tem alguém tomando água de coco na beira da praia e nada acontece no filme? Não. Você é atraído por essa jornada, por esse espírito de jornada, por esse espírito de exploração e de superação. A criança traz isso. Mas ela traz isso não porque é uma qualidade da criança, porque é uma qualidade da alma ainda presente na criança. Né? Então, o divino ele também busca essas... Em algum momento você busca também essa experiência tão desafiadora, mas tão enigmática. É atraído por essa experiência. Então, esses são alguns aspectos, só para a gente ter uma pequena ideia, né? Pode ter muito mais coisa, de que a consciência, para se expandir, muitas vezes ela leva para caminhos inimagináveis, como esse que a gente está vivendo na vida nesse momento. Então o jogo vai dizer assim, você está aqui, não é porque você caiu aqui de paraquedas, você está aqui no jogo porque você escolheu jogar o jogo. Porque, de forma ampla, a gente tem feito o contrário, né? Parece que a gente está fugindo do sofrimento, a gente não está jogando o jogo de verdade. Né? A gente perdeu esse propósito. Né? Porque a gente está em Maia. Então a gente é o próprio amor. E a gente nasce aqui no jogo, casa 1 agora, tá, gente? Estou entrando na casa 1. A gente nasce nesse mundo, era o próprio amor, né? Você nasceu no mundo, escolheu, nasceu, já vou para casa 2, ó. E entrou em Maia. Maia, que é a ilusão, que é o próprio tabuleiro do jogo. Maia, é a grande servidora do propósito maior. Porque é ela que sustenta essa possibilidade dessa experiência. E só é possível dentro desse aspecto da ilusão mesmo, do esquecimento. Então, de acordo com as escrituras, o ser como as escrituras falam, no próprio Bhagavad Gita fala, né, no mundo material, nenhum ser é perfeito. Né? No mundo material, nenhum ser é perfeito. A perfeição é divina. Então, se você está além de Maia, se você está além da ilusão, você não é desse mundo. Né? Esse mundo não cabe totalmente. Então, o que dá sustentação para essa experiência é Maia. E é o próprio tabuleiro do jogo. Né? É o tempo todo, e o grande objetivo é você lembrar quem é você. A pergunta fundamental do jogo é quem sou eu? Maia, né, tapando todas as frestas, né, você realmente acreditando que você é esse nome, que você é essa história, né, buscando uma resolução para uma questão que não tem nada a ver com a sua essência, e inserido dentro do jogo de Maia, na Matrix mesmo. Então essa é a função de Mahamaya dentro do jogo. Né? Então a gente é o amor e nasce nesse mundo, olha só que inversão, né? Desejando ser amado. Você é o amor, mas nasce nesse mundo desejando ser amado. Toda criança nasce nesse mundo desejando ser amada. E a criança não nasce só desejando ser amada, né? Nós já estamos entrando aí, não temos o mal perto. A criança deseja ser amada exclusivamente. Ela nasce com o desejo de amor exclusivo. E dentro de Maia, em algum momento, esse desejo não vai ser atendido. Porque os pais também são crianças feridas, né? Então, esse desejo de ser amado exclusivamente não vai ser atendido. E qual é a primeira coisa que a criança sente? Vamos para a casa 3. Quando esse desejo não é atendido? Raiva. E junto com a raiva, o quê? A culpa. Por quê? Porque ela sente raiva de quem ela também ama. E essa raiva, ela passa a ter também dela mesma, né? Junto com essa culpa. Então é ali que entra a autodestrutividade. E também os pactos de vingança, dentro dessa linguagem, né, que nós estamos trazendo aqui. Né? Estamos alinhando uma linguagem mais simples e comum. E são esses pactos de vingança. Eu não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar. Né? Então, por isso que a gente guarda os nossos tesouros. Por isso que na hora de a gente realizar aquele projeto mesmo, que você vai
botar os teus talentos para fora mesmo, você fica paralisado, tem uma força inconsciente que te paralisa, você não consegue fazer, se distrai para fazer uma outra coisa, que você às vezes até se engana dizendo que é mais importante, mas na hora de fazer mesmo aquilo que você veio fazer, tem uma coisa aí dentro de você que não dá o melhor. Estou dando só um exemplo para você do que são esses pactos de vingança, que estão engendrados lá no nível profundo do inconsciente. Aqui isso é matéria da casa 3, né? Casa 3, que é a ira, que tem uma relação com o elemento fogo também, né? Então, é a força do atributo divino. Quando a gente estudou nas máscaras, né? Porque eu falei lá dos 3 principais atributos divinos, a gente tinha a máscara do agressivo como uma distorção do atributo divino do poder, né? Do poder no aspecto positivo, né? Então, a casa 3, conforme fogo, raiva, se você aprende a trabalhar com essa é uma energia de ação, uma energia de realização. Você pode observar que pessoas que não lidam com agressividade, elas acabam ficando mais paralisadas. Enquanto que, às vezes, pessoas que estão lidando de forma errônea, distorcida também, né, gerando destrutividade, às vezes com agressividade, mas pelo menos as pessoas ainda têm movimento. Elas têm força de trabalho, elas agem, elas vão atrás, elas têm ação, né? Então, essa energia dessa raiva, ela está relacionada à energia de movimento, de força, de poder, né? E esse é o grande desafio mesmo, né? Que você lida com essa, não bota essa energia. Por quê, gente? Só para fazer mais uma elucidação aqui. A raiva, como um mecanismo de defesa, assim como outros que a gente vai estar estudando aqui, todos eles são a energia divina que, a partir de um estágio de ignorância, maia, né, esquecimento, esse quanto de energia, uma parte desse quanto se organizou para proteger, né? Então tem aquela energia, uma parte dela se organiza e vira defesa, vira proteção. E você está com essa energia, a parte da sua energia transformada em raiva, transformada em estrutura de defesa. A gente precisa reintegrar essa energia de volta. A consciência precisa penetrar, não negar a estrutura. Então, aqui está a raiva, eu nego a raiva, eu estou excluindo um pedaço, estou mutilado, eu não estou com a minha força toda. Essa consciência precisa ser tomada. Isso é alquimia, né? Isso é integração. Essa energia distorcida, né? Esse quanto, que ele possa ser retomada e transformada na sua energia original. E no caso da raiva, é o atributo do poder, né? Da força de realização. Agora, é uma matéria muito profunda do estudo, porque todos nós estamos vivendo esse grande desafio, como lidar com essa energia. Né? Então, a pessoa que fica muito paralisada, a casa 13 ali, que é a nulidade, depois a gente vai estudar melhor a casa, e a pessoa não lida com a agressividade, normalmente essa pessoa ela fica paralisada, entra na preguiça, ou ela fica num estado muito de submissão, ela não tem força, não tem tônus, fica sem tônus, né? E essa agressividade se volta contra ela começa a gerar autodestrutividade. Quando eu não lido com a agressividade se volta contra mim. Ou então essa pessoa está sempre se relacionando com alguém muito agressivo. Por quê? Porque o relacionamento a pessoa vai catalisar a agressividade reprimida da outra. Se eu não lido com a agressividade, eu vou receber agressividade. A vida vai provocar isso. Né? E aí a gente volta no estudo das máscaras, a máscara da vítima, muito identificado com a vítima, ganha energia com a vítima, condena, né, o agressor, condena qualquer um que faça uso da raiva ou da agressividade, condena mesmo, porque a estratégia da vítima é que o outro sinta a culpa. Essa é a estratégia da vítima, o veneno dela é a culpa, e ela não, ela é a coitada, né? Ela é a coitadinha. Né? E aí o que acontece? Vai ficar essa energia da agressividade, até que ela tome consciência dessa agressividade reprimida em si mesmo. E bota esse fogo no terreno, bota a energia para circular. A energia precisa circular, aí ela vai voltar a crescer, voltar a tomar esse poder escondido. Porque a pessoa que está nesse lugar de vítima, que não lida com a agressividade, normalmente está vivendo relações de codependência, seja no relacionamento, seja no trabalho, né? Não consegue ser senhor de si, não consegue
ter essa força mesmo, né, que precisa para poder abrir alguns caminhos. Então, um pouquinho aí, a gente pincelar um pouquinho, que envolve somente essa casa 3. Mas pensando aqui na constituição do desenvolvimento até a casa 6, a gente está falando aqui, então, da raiva dos pais, da autodestrutividade e dos pactos de vingança, né? Alguém eu acho que aqui é uma casa bem importante. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida aqui sobre essa casa? Aí, liga o microfone aí para mim. Ninguém? Ok. Então, vou seguindo aqui. Casa 4. Então, a gente vai para a casa 4, que é a cobiça. Qual é a cobiça original? Qual é a primeira grande cobiça? Quem sabe responder? Quem sabe, liga o microfone aí. A cobiça original. Conhecimento do paraíso. Quem falou aí? Peraí. Oi, conhecimento do poder do paraíso, Adão e Eva. Primeira cobiça, a cobiça do conhecimento. Cobiça pelo conhecimento. Mas pensando ali na estrutura infantil, qual seria ali? De querer mexer em tudo para saber o que é, a interrogação, o querer saber, né, sem ter a condição ainda de saber. Agora, no estado da criança ainda, né? Então vamos voltar aqui então, né? É verdade, isso é uma das cobiças originais. Mas a principal cobiça da criança, né, passando aqui por essa exploração, é o desejo de ser amado pelos pais, o amor dos pais. Para a criança, ser amado pelo pai e pela mãe é tudo. Né? O pai e a mãe é o mundo da criança. É tudo na vida da criança. Não há nada mais importante para a criança, né? Tanto que, a partir desse desamor, né, que a criança vive, é que vai se construir um segundo aspecto da cobiça, né? Que é a cobiça em direção ao eu idealizado. Por quê? Porque a criança entende assim, bom, se eu for perfeito dentro daquilo que os meus pais esperam de mim, né, eu finalmente vou ser amada, vai estar resolvidos os meus problemas. Né? Então, eu coloco todo aquele quanto de energia nessa direção. Porque, gente, repetindo, para a criança, ser amado pelo pai e pela mãe é tudo. Não é o conhecimento. Para a criança não é o conhecimento mais importante. Eu entendo o aspecto esotérico que você está trazendo, né? Pensando num aspecto de alma mesmo, né? Um aspecto até de propósito, né? Faz todo sentido. Mas trazendo aqui para o aspecto ainda da Constituição ainda, para a gente começar o jogo ainda na casa 6. Tá? Então, é o amor do pai e o amor da mãe. A criança, tudo. Então, ela quer o amor de cada mãe. Primeira cobiça. Segunda cobiça. A criança idealiza. Se eu for perfeita, dentro do que... Isso é inconsciente. A criança não pensa, né? Isso é inconsciente engendrando. Dentro do que os pais esperam de mim, eu finalmente vou ser amada. E aí os meus problemas estão resolvidos. Então, eu coloco todo aquele quantum de energia na direção da realização desse eu que ela idealiza. Isso, matéria também de estudo aí do livro que eu indiquei para vocês, Temas do Mal. Né? Então, é aqui que nasce a obstinação. Porque, como para a criança é questão de vida ou morte, e ela entende que se ela for isso que os pais esperam, está resolvido o problema, então ela se torna obstinada em realizar esse eu que ela idealizou. Essa é uma manifestação da cobiça, né? E aí, a partir disso, que vai nascer uma estrutura psicológica, que é o que a gente vai chamar aqui de um tirano interno, que é uma estrutura que está a serviço de garantir essa chegada a essa perfeição idealizada, né? Então, é
tamanha obstinação e desejo de chegar a essa estrutura, que isso vai desenvolvendo uma estrutura psicológica que é o tirano interno, que é essa estrutura para garantir que ela chegue nesse eu que ela idealizou. E essa estrutura, então, é uma estrutura de opressão, né? Uma estrutura de estar o tempo todo olhando para os seus próprios defeitos, né? Porque essa estrutura ela é retroalimentável. Então, quanto mais você olha para o seu defeito, mais você vê que você está longe dessa perfeição, mais obstinado você fica em chegar lá. E quanto mais obstinado você fica em chegar lá, mais energia você dá para essa estrutura que nasceu disso, que vive disso, né? E essa sensação de autoexigência, né? Essa sensação de que nunca está bom. Pensa bem, né? Nós vivemos num mundo onde imperfeição é característica desse mundo, onde todos nós temos defeitos, todos nós temos aspectos das nossas sombras, né? Mas se a gente pudesse aceitar que tudo bem não ser perfeito, e tudo bem ser como está podendo ser, uma boa parcela do nosso sofrimento, dessa culpa que a gente carrega, a gente ia deixar para trás. Vocês vão concordar comigo, né? Tudo que a gente traz na cultura, essa coisa, né, que tem que ser bom, que tem que ser o primeiro, e tudo isso nasce, né, dessa ferida original. Inclusive muita coisa que se cobiça na vida, o poder, o sucesso, né, a aceitação das pessoas, é ainda para poder receber essa aprovação, esse amor, esse afeto do pai e da mãe, que não está só no pai e na mãe. Pai e mãe é a empresa que você trabalha, é o grupo que você está inserido, é o companheiro, a companheira, está nas relações o tempo todo. Então, o tamanho é então esse trabalho dessa cobiça original, né, de ser amado pelo pai e pela mãe. E lembrando que é uma desconexão mais profunda com o seu próprio eu, porque você é o puro amor, você é o amor em si próprio, na essência. Mas esse é o desdobramento do jogo de Maia, né? E aí a gente vai então para a casa 5. Voltando aqui, alguma dúvida aqui na cobiça, gente? Dá um espaço aqui antes de avançar. Ok. Então, vou seguir. Casa 5. Casa 5, então, é a casa representante aí, né, dessa primeira linha do chakra básico, né? Muladhara chakra. Aqui também é traduzido como Buloka, que é traduzido também como plano físico, né? Então, Buloka é plano físico. É nessa casa que estão os 5 sentidos, né? O corpo também, né? Pernas, braços e cabeça, não sei se é o nome, 5 membros, não tem um nome para isso. E é nesse chakra básico, que é o chakra da sobrevivência, que traz aí o elemento terra, né? É ali onde dorme a Shakti, né? Onde dorme a Kundalini, né? Então, apesar de existir o chakra da sexualidade, na casa 14 aqui, que é o segundo chakra, mas a base da energia sexual, onde nasce essa energia, é no primeiro chakra, né? E se a gente for procurar no jogo a luxúria, porque a luxúria ela é uma matriz mãe, né? Se fosse comparar algumas matrizes no tabuleiro de xadrez, né? Então eu compararia a luxúria como a dama do tabuleiro, né? Porque a luxúria é a mãe da gula, né? Ela é a mãe da preguiça, né? Das compulsões, todo tipo de voracidade, também das distorções sexuais, que não é, as pessoas entendem luxúria só como isso, não é. Jogos de poder, né, de controle nos relacionamentos, né, domínio sobre o outro, são aspectos da luxúria. E ela, se a gente for procurar, ela está ali, a casa dela, ela está ali sentada nessa casa 5. Né? Então, como há uma desconexão desse prazer divino, desse prazer original, a luxúria, então, vem e oferece seus pratos. Né? Como se eu buscasse uma forma de prazer.
E aí ela oferece seus pratos, mas é um prazer, né, que muitas vezes também é uma forma de anestesiar, né, de não entrar em contato com essa dor original, e a distorção da própria energia da sexualidade, né, essa libido, essa força original que acaba muitas vezes se fundindo com o sofrimento. Então existe um aspecto psicológico que é, acho que dentro da, acho que o próprio Petro vai falar disso também, não temos mal, que é o sadomasoquismo. Existe prazer no sofrimento, né? A gente, essa parte que está buscando esse prazer, tentando tapar esse buraco, né? Isso vem de uma das manifestações da luxúria. O interessante da luxúria, né, também é o poder dessa energia, que é dito que nós vivemos num mundo de apego e luxúria, é o que nos mantém presos na base do jogo. E a luxúria, conforme ela é transformada, assim como você vai transformar, né, a ira em temperança, a vaidade, orgulho em humildade, né, a avareza em generosidade, assim segue. A luxúria, conforme ela é transformada, ela se transforma em devoção, ela se transforma em bhakti, né? Porque é dessa energia que está aqui na base que vai subir até o sétimo chakra. Ela é a energia, o potencial dela de transformação é bhakti, porque é essa energia ir para o enamoramento com Deus, para a fusão do prazer divino, que é o prazer mesmo verdadeiro, né? Então, só uma pequena elucidação. Então, é nessa casa que a energia, né, da sexualidade foi utilizada para essas defesas todas que nós estamos estudando até aqui. Tem bastante coisa, né? Normalmente, todas as casas que envolvem chakras, elas estão falando de um tema geral daquela linha toda. Então, ela não é tão específica, tá, gente? É assim mesmo, vocês vão perceber isso. Chakras, essas casas que estão sediadas nos chakras, elas trazem um conhecimento mais amplo mesmo. Alguma dúvida aqui? Só qual que você disse que é a devoção? Ela não é a casa... Ah, não. A casa da devoção mesmo. Agora estou vendo aqui. Esse tabuleiro é antigo. Ele tem um erro aqui, tá, gente? Aqui na casa 54 está Sadhana. Mas a casa 54 é Bhakti, tá? A casa correta da casa 54 é Bhakti. Que foi uma versão que eu peguei uma vez de uma pessoa que tinha... que era numa linha, e ela mudou porque na linha indiana dela não existia Bhakti, era tudo só sadhana. Sadhana é austeridade, né? Sadhana é o caminho de disciplina, de práticas espirituais. E na linha dela não é uma linha um pouco mais budista, onde não se compreendia a força e o que é a devoção espiritual, que é esse enamoramento com o divino. Mas a casa 54 é Bhakti. Na versão de estudos e na versão atualizada já do tabuleiro, já está corrigido isso, tá? Agora que eu vi aqui que essa imagem está especificamente essa casa errada. Então, a energia da luxúria, conforme ela é transformada, ela se transforma em devoção. Mas a casa 5 não é a casa da devoção, tá? Estou dizendo, como essa energia é transmutada, ela tem o potencial de transformação em devoção. Isso é ciência védica. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Ok. Assim, pelo que você falou, essa casa 5, ela, não sei se todas as outras casas são assim, né? Mas essa parece que ela tem, assim, todos os lados, né? Então, dependendo do desafio da pessoa, vai trazer a consciência da luxúria, dependendo, vai trazer essa consciência da própria transformação da luxúria, né? Que às vezes está mais conectada com um aspecto devocional. Pelo que eu estou entendendo, é uma coisa que vai depender do contexto, né? Todas as casas básicas, essas da coluna, elas são mais amplas mesmo. Então vai depender do contexto, é isso mesmo. Uhum. É isso mesmo. Mas se você sabe quais são o conjunto de elementos daquela casa. Então, o conjunto de elementos da casa 5 é diferente do conjunto de elementos da casa 14. Né? Das outras, da 23, da 32, da 41. Mas realmente elas são um pouco mais, elas não são um tema tão específico, né?
Poderia ser só a luxúria mesmo, ou só a gula, ou só alguma coisa específica. Não, tá tudo aqui. Né? Ela centraliza esse eixo aqui. Mas realmente o jogo ele vem não só com essa casa, ele vem com outras, né? Então esse conjunto ajuda a gente a ir compreendendo. Mas é isso. Ok. Oi, Oi, quem é? a Cris. Oi, Cris. Então, a casa 5, ela seria a casa do chakra básico? Também. Ou ela é a casa da luxúria? Só para eu definir aqui, eu não... Tá tudo, eu acabei de explicar isso. Atrás esse conjunto de elementos. Tá. Tudo que eu expliquei agora está na casa 5. Tá. E quanto à fusão com o prazer divino, né, e o despertar disso, o que você poderia falar um pouco mais sobre isso? Como seria essa transformação da luxúria na fusão com o prazer com o divino? Tanto que, por exemplo, a primeira espada do jogo, você vai olhar aqui, é a espada 10. Né? A primeira espada é a espada da purificação. Né? Que aqui está traduzido como tapar, diferente um pouco do tapar da casa 50. A casa 50 vai ver que ele é tapar locar. A casa 50 já é a antessala mesmo ali, já é o sexto chakra. Né? Tapar local o plano da austeridade, enquanto que tapar na casa 10 é a purificação. Né? Então a luxúria, conforme ela é purificada, essa energia ela vai fazendo com que essa energia suba. Né? Mas tem muito a ver com uma questão do prazer. Então, como eu me desconectei do prazer original, né, a luxúria, que é o mecanismo desse jogo, né, a gente vai pegando uma forma de prazer, mas que não é o prazer do extra original, que acaba sendo um prazer que vai me puxando para baixo, vai me prendendo nas teias de Maia. Né? Mas tem a ver com esse buraco, com essa desconexão, com essa falta desse êxtase divino, desse enamoramento com a fonte original. Isso é muito parecido também quando a gente vai estudar a gula. Né? Então, a falta do seio materno. Né? Então, eu não recebi essa nutrição, eu estou buscando, e a criança fica um buraco, e ela tenta tapar isso de alguma forma, porque ela tem um buraco sem fundo. Né? Então, é fumando, é consumindo, todos os tipos de compulsões, de voracidade, ou distraídas no Instagram, ou no Netflix, seja lá o que for, tentando preencher, mas que não preenche. Mas que é um prazer que nunca se sacia. Né? E isso é uma forma de não ir em direção ao sacrifício, por isso eu trouxe tapar, né? Que vai exigir uma abstinência desse prazer temporário para poder se acessar o prazer divino. Né? Essa energia que constitui a luxúria, conforme ela é transmutada, ela é alquimizada, vai se florescendo a devoção. Ou conforme cada um tem um caminho espiritual, como vai entender isso, mas esse estado de fusão com a fonte, de amor com a própria essência, de amor com o divino, de amor com a vida, né? Esse estado de comunhão mesmo. Né? Mas é importante entender que conforme ela é trabalhada, ela vai... Agora, como trabalhar isso, assim, rápido assim, te responder, é o próprio jogo da vida inteira em si. Né? Isso é todo o caminho em si, esse trabalho mesmo. É um grande trabalho. Tá ótimo, muito obrigada. Mais alguém quer tirar alguma dúvida aqui? Então, vou seguir em frente. Casa 6. Então, vocês perceberam que nessas casas até aqui, a casa 6, você já está aí podendo se aprofundar no seu processo de autoconhecimento. Você vai concordar comigo que todos nós passamos, cada um de uma forma, cada um no nível de um jeito, por essas matrizes. Né? Você realmente está comprometido, está honesto aí com o seu caminho, tá, de reconhecer isso. Né? Se não, vai investigar ainda que você vai achar alguma coisa ainda. Vai procurar, né? Então, todos nós passamos por essa estrutura. Né? Na casa 6, é a casa do apego e do condicionamento. Quando traduz assim, apego / condicionamento. E é, então, você, identificado com esse personagem, com essa sua história, com essa forma como a sua estrutura
aprendeu a reagir, a se defender e se estruturou na vida. Mas essa forma única, tudo bem que apegada, condicionada, identificada, tem a ver também com a forma única como o amor vai se manifestar nesse mundo através de você, né? Como forjar uma flauta, né? O divino vai soprar por essa flauta, mas cada flauta é forjada de uma forma, ela é única, né? Existe o caminho de constituição que você traz, ele é único. Não tem ninguém igual a você. Mas esse único, incluindo seus defeitos, incluindo todas as suas falhas, todos os seus pactos de vingança, toda a sua sombra, todo o seu egoísmo, tudo que tem de ruim também tem a ver também com aquilo de bom que você veio trazer para esse mundo. Com aquilo de único que você veio trazer. Aquela forma única como o amor vai se manifestar nesse mundo através de você. Ele tem a ver com esse tesouro que você traz. Então, entenda essa tortuosidade, chamamos de tortuosidade, poderia nem chamar assim, né? Também como parte da Constituição. Mas aqui nós estamos identificados, nós estamos apegados, né? E é aqui que começa o jogo, né? Até que a gente possa abandonar esse personagem. Mas que personagem? Para poder abandonar o personagem, é preciso tomar o personagem, tomar consciência, você tem que ter o que entregar. E essa tomada de consciência é a própria jornada do autoconhecimento. É o próprio caminho da vida, é o próprio caminho do jogo. Então, para você ir além da última jogada e abandonar o jogo, ir além do jogo, você precisa ter o que? Você precisa jogar o jogo. Você não sai do jogo sem jogar o jogo. Você precisa ter o que entregar. A consciência precisa penetrar as estruturas, precisa fazer o caminho. Porque tem algo único que você leva dessa experiência que só é possível quando você realmente completa o jogo. Não. É como cortar o casulo da borboleta, né? Então aqui começa a casa 6, vai ser identificado, e aqui que abre o jogo, né? Aqui que a gente sempre faz a primeira jogada. Ok? Vamos para a casa 7. Casa 7, casa da vaidade, casa do orgulho, também muitas vezes traduzido como presunção, né? É uma casa muito poderosa. Diz que a luxúria é uma dama, eu diria que o orgulho é um rei. É uma peça importante no tabuleiro, né? Não para ser mais orgulhoso por isso, mas tamanha é a estrutura e força dessa estrutura que nasce para compensar o quê, gente? Uma defesa, ela nasce para compensar alguma coisa, né? De onde nasce o orgulho? Por que uma pessoa é orgulhosa? Ninguém compensar que sentimento? Acho que sentimento de inferioridade. Eu estou falando, Rafa. é isso mesmo. Ele vem compensar um sentimento de inferioridade. Ele vem. O medo mais profundo é de olhar para a minha inferioridade e aquela ser a minha realidade final. E ser verdade. Aquilo que eu entendo que é a minha inferioridade, que são os meus defeitos, e que, se forem verdade, significa que eu não vou ser amado pelo pai e pela mãe, eu preciso esconder isso. Eu preciso compensar isso de alguma forma. Então faz toda uma força, né, para brilhar, para tentar convencer a si mesmo de que é especial. Mas é que, na verdade, no nível mais profundo, você ainda não... A pessoa tomada pelo orgulho, todos nós, em algum nível, claro, né, não tem consciência do seu real valor. Ela não tem consciência, ela está o tempo todo protegendo. Ela tem medo de olhar para a sua inferioridade, os seus defeitos, e de que aquela seja uma realidade final. Então, por isso que a pessoa orgulhosa ela tem dificuldade de lidar com defeitos, porque se ela tem que olhar um defeito, significa que ela é mais inferior ainda. Isso dói, né? Isso significa a morte, né? Significa não ser amado.
Então, o orgulho é uma estrutura muito astuta, né? Agora eu fico impressionado quando o poder do jogo, quando a pessoa cai na casa do orgulho, né? Como que essa casa, ela realmente, ela, só de cair ali, o orgulhoso, ele já perde o sapateado, né? Porque o orgulho nessa casa, ele é desferido, né? Não sei, chega uma energia que o orgulhoso, ele vai acabar rendendo, né? Então, já vi estruturas de pessoas que chegam com arrogância mesmo, e arrogância espiritual, muitas vezes, né? De já tô trabalhado, já tô, né? Já estou firmado, já sei o caminho, etc. E aí que chega nessa casa, isso já começa a não fazer sentido mais. Naturalmente, sem o terapeuta fazer nada. A pessoa começa a abrir um espaço quando está em contato com a fragilidade. Começa a encarar alguma coisa que ela estava querendo encarar. Vocês vão perceber isso. Né? Então, a vaidade também é um ensimesmamento, né? Uma intoxicação. Né? Aquela parte da mente que fica imaginando quando tiver sucesso, quando der certo aquele projeto, que vão aplaudir, que vão gostar, que vai ser reconhecido, né? Aí até casa com a luxúria, pega, né, fica tendo prazer imaginando aquilo, e né, não consegue ver o outro, fica olhando muito ensimesmado, né? Um desejo grande de ser importante, de ser especial. Qual que é o problema de ser mais um? Por que a gente tem isso? Porque se todo mundo tiver que ser especial, como é que faz? Né? Para um ser especial, o outro tem que ser menos, né? Como é que faz? Que jogo é esse? Então, você tem que brilhar, que você tem que... Por que você não pode ser mais um? Qual que é o problema, né? A gente criou para isso. Sabe? Essa coisa que carrega, que tem que brilhar, que tem que fazer alguma coisa, tem que... O quê? Mas é interessante que a pessoa, quando ela reconhece o valor dela, ela não faz muita força. Ela brilha sem fazer muita força. Quando ela sabe mesmo do valor, a pessoa até mais bonita fica, né? A pessoa que reconhece a sua própria beleza, por exemplo, ela naturalmente ela é bonita, não tem nada a ver com a fisionomia. E a pessoa às vezes é bonita, mas é feia, fica feia. Não é? A pessoa é bonita, mas tem uma autoestima baixa e fica assim, vai descendo, tentando, cabe, e a pessoa, né? E fica feia. Não estou falando que da vaidade no aspecto do autocuidado, uma vaidade feminina de se cuidar, isso pode ser até um carinho, pode ser até um autocuidado, uma valorização. Estou falando da vaidade, dessa vaidade doentia, né? Que não constrói nada. Né? Competitividade, gera disputa, gera separação, né? E isolamento. O orgulhoso, ele vai ficando isolado. Aí a gente faria uma relação também com a máscara lá do indiferente, lá, né? Da máscara da serenidade, que a gente estudou das 3 máscaras também. Né? O ego espiritual também, né? Poderia estudar aqui também. Tudo que envolve, né, a autoimagem também, e tenta compensar esse medo de que a minha inferioridade é a minha realidade final. Não é. Ok? Então aqui, a gente, quando cai nessa casa, a gente foca no campo, a gente foca em trazer para o campo a ferida da inferioridade. Né? E você olhar para o outro e não olhar mais para aquela estrutura que ele está te apresentando, mas olhar para a dor dele, com empatia, com compaixão, né? Não com rejeição à estrutura dele. Isso é muito importante. Porque depende do seu trabalho também com a sua vaidade, com o seu orgulho, porque 2 orgulhosos, quando se topam, não se bicam, né? Fica vendo a própria orgulho, fica fazendo espelhamento com o outro.
E aí fica com raiva do orgulho do outro e não pode olhar para a dor da enfermidade, da ferida que o outro carrega. Né? Faz empatia, mantém, fica isolado, se isolam. Ok? Então, vamos agora aqui para casa 8, casa da avareza, que é uma casa que exige aí uma dedicação de estudo nela. Uma casa bem importante, das casas que mais cai no jogo. Não é que mais cai. Não sei se no jogo de vocês passaram pela avareza. Não vou lembrar aqui, quem lembra? Sim, passamos. Vocês estão em qual casa agora? Agora da diversão. Da diversão. E antes era da avareza, né? É. Tá. A gente fez um estudo aí, né? Eu dei uma aprofundada quando vocês caíram na casa da avareza. Vou dar uma repassada aqui, então. Então, a avareza tem a ver com reter, com retenção, com o fluxo, né? Com essa retenção também do fluxo de dar e receber. É o medo de que vai faltar. Né? Então, a gente pode dizer também que nessa casa onde está sediado, o medo da escassez. Então, eu não dou, porque senão vai faltar para mim. Né? Não estou falando de medo, a falta de confiança no próprio fluxo da vida. A falta de confiança na generosidade da vida. Então, um dos aspectos da avareza é o medo da falta. Um outro aspecto da avareza pode ser, por exemplo, uma coisa que vai começar lá na casa 3, como eu falei anteriormente, que é a vingança, que é o ressentimento, que é a raiva. Não recebi o que eu queria? Então não vou dar o que eu tenho para dar. Né? Ou uma própria identificação com uma ideia de vítima. Própria falta de confiança na vida mesmo, o coração que se fechou mesmo, não dá. E aí junta com medo também, que se der vai faltar, está preso ali nessa matriz. Uma maneira de você balizar também como está a tua relação com essa casa, é você também olhar a tua capacidade de receber. Pessoa que sabe dar, sabe receber. Dar e receber é uma coisa só. Né? Dar e receber é uma coisa só. Então tem muita gente que fala, não, eu sou generoso, eu dou, ajudo bastante, faço isso aqui, e às vezes são pessoas que acabam se sentindo martirizadas, né? Vivendo relações que ela dá muito mais do que ela acaba não sendo valorizada, ou, né, fica uma sensação de que acabou sendo, né, usurpado de alguma forma. Então a pessoa está dando, está recebendo, ela está atuando numa máscara, está atuando no desejo de pertencer, está atuando em alguma outra coisa, mas isso ainda não é generosidade. Então, é preciso entender essa raiz da avareza. Eu contei para vocês uma história, eu gosto de contar essa história com relação ao meu pai. Um dia que eu tinha que pagar um aluguel em São Paulo, eu não tinha dinheiro. Contei isso para vocês? Contou. Bom, então não vou contar de novo, ainda bem que eu perguntei. Né? Então naquela história eu conto, né? Quando eu compreendi, né, a dor do meu pai, que ele não deu, que ele deu mais do que ele recebeu, né? E por trás daquilo, e quando eu pude perceber que apesar da ausência daquele pai, o grande pai, né, sempre esteve presente, eu pude reconhecer tudo aquilo que eu recebi, né? Eu então pude ser grato, mas uma gratidão que é fruto da compreensão, né? E quando eu compreendo, eu agradeço. Aí se eu estou agradecido, eu naturalmente vou me tornando mais generoso. Porque eu tomei consciência de que, na verdade, nunca faltou nada. Né? Na verdade, nunca faltou nada. Então, eu saio da raiva
do pai, né? Não recebi, a criança faz birra, a criança não recebeu o que ela queria, ela faz birra. E essa birra, gente, por mais que a gente tenha consciência, são estruturas muito, às vezes, arcaicas que a gente carrega, né? Estruturas muito jurássicas, né? E assim é. Então, a avareza vai trabalhar nesses aspectos, né? De doação, né? Do egoísmo mesmo, medo da escassez. Ok? Alguma dúvida aqui? É uma casa importante, hein? Ok? Então, vou seguir, tá? E aqui agora a casa 9. A última casa que nós vamos estudar hoje. Só lembrando que, se não chegou, já está chegando para vocês já o manual do facilitador. Vocês já receberam ou não? A maioria não, né? Não? Tá, então já vou pedir para o Denis amanhã enviar para vocês, tá? Vou até mandar mensagem para ele agora aqui. Olha, eu acho que tá no grupo. Ele enviou no grupo, não foi? Sim. Eu recebi também. Recebeu também? Recebi e já imprimi. Tá. Então faz assim, ó. Quem não recebeu, está me assistindo ou está aqui agora, manda uma mensagem para o Denis e pede para ele, tá? O manual do facilitador. Todo esse conhecimento das casas está tudo lá, tá? Até pode ser legal, de repente você imprime, você pode fazer anotações em cima, né? Um primeiro manual mais para estudo mesmo, aí, para te ajudar também nesse conhecimento. E é importante também ser o Denis procurar, né, gente? Manda por escrito, manda muito áudio, não, tá? Manda escrito para facilitar o tempo, é bem apertadinho, muita gente, tem muita atividade, muita coisa. Então, está à disposição de vocês, mas peço só para uma atenção, tá? Uma ajuda aí também em relação a isso. Ok? Conto com a sua generosidade. Tá bom? Além da casa 1. Então vamos para a casa 9, que é a casa, então, dos desejos. Já vi algumas traduções, traduz também como o plano da sensualidade, mas da sensualidade mais no aspecto negativo, né? Não no aspecto positivo. É a casa também onde está sediada a gula, né? Todos os tipos de compulsões, de voracidade, né? Esse desejo de preencher, como se fosse mesmo, eu dei o exemplo do seio, né? Desse buraco que fica, né? Desejo de preencher com comida, comprando, falando, comendo, né? Assistindo, tentando preencher, mas é aquele buraco que nunca preenche. A pergunta-chave dessa casa é: qual é a real necessidade? O que preenche de verdade? Né? Qual é a necessidade real? Essa é a chave dessa casa. Por que a pessoa, então, tenta preencher o buraco de todas as formas, mas nunca preenche, mas nunca vai em direção da real necessidade? Por quê? Porque ir em direção à necessidade real é ter que entrar em contato com alguma ferida. Porque o nosso maior medo é de entrar em contato com a nossa dor e não ter saída. Daquela ser a nossa realidade final, mas aquela é a parte nossa que está precisando ser nutrida. É aquela parte nossa que está precisando receber. Só que eu tenho medo de entrar em contato com ela e não ter saído. Então eu fico tentando tapar esse buraco, tentando preencher isso que está faltando, mas nunca naquilo que preenche de verdade, entende? Porque há de se ter muita disposição para se fragilizar, para poder nutrir essa parte que ficou isolada, que ficou sozinha.
uma marca, tem uma ferida aí no sistema. Por isso, gente, que vocês vão ouvir durante toda a fala, eu falar muito desse grande desafio que é sentir. Esse grande desafio que é a confiança de que se eu sentir o que eu tenho que sentir, se eu, essa dor vai se transformar. A gente não confia, muitas vezes, nisso de verdade. Eu vou até uma zona de controle, uma zona de segurança. Será que você confia nisso? Porque há de se ter em algum momento essa confiança. Porque senão, enquanto não sentir, não tem como transformar. A consciência precisa penetrar toda a estrutura. Não é só esconder, dar a volta, né? Dou a volta por fora, deixo de lado. Não. A gente vai precisar chorar as lágrimas não derramadas, enunciar os protestos, né, não enunciados. Você vai ter que vir para o campo em algum momento para poder ser transformado. Isso é presença. A gente ainda vem falando de Casa 9, né? Nós viemos de uma cultura, né, fast food. A gente quer um caminho rápido, fácil, uma técnica maravilhosa que só uma coisinha ali já... Ah, essa é uma crença limitante. Pum, pum, acabou, resolveu. Ei, tem técnicas que vão ajudar, tem muita coisa bacana aí sim, mas no campo das emoções, a consciência precisa fazer, as águas precisam voltar a circular. E há de se ter disposição para isso, né? E coragem mesmo. Mas também, às vezes, precisa um pouco mais de compreensão a respeito dos caminhos que o jogo vai designar, né? E exige uma disposição. Por que falo tanto então disso? Porque se tem um grande desafio no jogo da vida, é de fato a dor, né? Não tendo dor, é tudo fácil. Tudo que a gente chama de difícil na vida é porque tem um motivo de dor. E a dor, na função mecânica do jogo, na engrenagem do jogo, ela tem uma função de te ajudar a se localizar. Como no corpo físico vai ensinar isso. Se dói, por que dói? Porque vai doendo, você toma consciência que tem algo ali a ser tratado. Se a gente não sentisse dor no corpo, a gente não tinha corpo mais. O corpo já estava todo ralado, esfolado, quebrado. Essa dor traz uma consciência. E é um desafio, né? Mas ela é a garantia de retorno. Porque se você afasta do caminho, você vai na direção contrária, essa dor ela cresce. O sofrimento ele cresce. Para não te permitir ir na direção contrária. Ao mesmo tempo que, né, conforme você vai entendendo, você vai achando o caminho de volta. Não é cultuado, mas é exatamente fazer o caminho de cura para evitar ficar nela, para evitar ficar caindo nisso. Porque a maior parte do sofrimento que nós carregamos é a negação da própria dor. Então, é um sofrimento desnecessário. Então, entender que você está tendo dor porque já há um desvio do caminho. Então, aprende a lição logo, entende. Vai com ela, né, o fluxo das águas, e acha o caminho de novo. Então, falando de Casa 9, eu só vou compreender a minha real necessidade, me nutrir, se eu me dispor a entrar na minha fragilidade. Percebe que a pessoa que é orgulhosa, voltando à casa 7 lá, ela já é boa o suficiente, ela fica isolada, ela não pode receber ajuda. Mas se você coloca a tua necessidade à mesa, você pode se nutrir, você pode receber a ajuda que você precisa. E aí não precisa ficar tentando tapar buraco com outras coisas. Tá claro, gente, isso? Profundo. Essa primeira fase do jogo é bem profunda mesmo. Né? A promoção do chakra básico. Depois vai sutil, mais para cima vai se utilizando mais o jogo. Mas então aqui completamos então, né, a casa 108, as primeiras 9 casas do jogo. Bem, às vezes nem uma aula, às vezes vai até um pouquinho mais que uma aula para fazer essas 9 primeiras casas. Estamos indo bem. Abrir um espaço aqui para dúvida. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Eu tenho uma dúvida. Sim. Pode falar?
Pode sim. Voltando na casa 6, então, quando você joga para você mesmo, que você sempre vai começar na casa 6, então? Sempre na casa 6. De qualquer forma, sempre vai começar na casa 6. Ah, todo mundo começa sempre na casa 6, Sempre. né? Jogando o jogo, jogando dado ou não, né? Exatamente. Mas aí, assim, a casa 6, então, basicamente, ela traz essa consciência da gente, de que a gente está ali nesse momento de tirar aquilo que está encobrindo o que a gente realmente é. Assim, como se a gente começasse o jogo para isso, né? Quando a gente faz essa primeira introdução aqui das casas, na cosmogênese do jogo, a gente está falando que é o apego, ele é um apego à nossa identidade, ao meu eu, né? Esse condicionamento, né? As crenças que a gente traz, essa forma que a gente aprendeu a se proteger, a se locomover, essa forma única, né? Mas na qual eu estou identificado. Eu vou precisar identificar essa estrutura toda para me desidentificar dela, né? Agora, realmente quando você nasce no jogo, você nasce nesse lugar. Ela não está respondendo ainda a tua questão já quando você começa. A primeira casa que vai começar a responder a sua questão é a casa que vai vir quando você jogar o dado pela primeira vez. Agora, se a pessoa cai aqui na casa 6, porque pegou a serpente da 29, ou pegou a 63 lá, desceu lá para casa, vou mostrar aqui, desceu lá para 62, lá para casa 2, aí depois voltou para 6, aí a gente vai tratar dessas casas mais especificamente relacionado à questão da pessoa. Então, o que a raiva tem a ver com a questão dela, o que a cobiça tem a ver com a questão dela, e aqui, o que o apego tem a ver com essa questão. Não somente esse apego à identidade, mas pode ser apego a um relacionamento, apego a uma casa, pode ser apego a uma história, apego a todas as suas manifestações. Uhum. Ok. Boa tarde, sua pergunta. Alguém mais tem dúvida? E aí, gente? Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Muito boa. Vou tirar esse compartilhamento porque eu não vejo. Agora eu vejo todo mundo. Aí. Legal. Bom, né? Vinícius, Oi, querida. eu posso fazer uma pergunta? Pode. Na casa 4 é onde a gente cria as máscaras, então. Que aí a gente cria esse personagem, como você falou, né? E aí eu tenho que, na verdade, já identificar isso com o cliente, por exemplo, com quem vem jogar a casa, ou isso vai se apresentando no jogo? Não, tá. Não. Então, assim, não necessariamente é naquela casa que se cria a máscara, né? A máscara vai sendo criada junto com muitas outras coisas que estão se criando junto na psique, né? Mas ali, essa é uma maneira de fazer uma leitura para a gente entender a cosmogênese do jogo, né? Que é o fato de que todos nós entramos nesse mundo buscando esse amor e como que a estrutura vai se desenrolando, né? Buscando compensar, né? Essa ferida, né? Essa ferida de desamor dos pais. Então, ela vem na casa, eu trago ela na casa 4, porque é ali que, quando eu falo da cobiça, né, eu relaciono a cobiça também à cobiça desse eu que eu idealizo, né? Então, que é um desejo de ser perfeito, etc e tal. E ali é uma estratégia de pertencimento. E a máscara nasce dessa vontade de pertencer. Mas não necessariamente ela nasce ali, entende? Pode estar acontecendo, não se prende muito a isso, não. Então, você não vai tratar disso numa casa que vai falar da máscara, isso que depende, mais da máscara que o cliente traz. Então, se ele traz, por exemplo, uma máscara do agressivo, eu posso observar isso na casa 3 e posso observar isso também, quer ver, aqui na casa 52, por exemplo, que é Rimsa Lokar, né? Que é a casa da violência mesmo, né? Por exemplo. Ou se ele traz
a máscara da serenidade na casa do orgulho, né? Ou Então, o próprio jogo vai conduzindo se a gente tiver que olhar para alguma coisa, né? não existe casa das máscaras específicas, tem? Isso o conhecimento da máscara, o estudo das máscaras, é para a gente trazer mais consciência para o processo terapêutico mesmo, para a gente entender como que a gente entendendo da psique, como que ela se organiza numa linguagem mais universal, que eu acho essa linguagem desse Patrick, né, eu trouxe uma referência no livro Não Temos Mal, uma linguagem muito acessível, muito universal, que a gente consegue ter uma linguagem em comum, né? Eu poderia trazer aqui uma linguagem mais junguiana ou mais freudiana, lacaniana, etc., mas que aí cada um tem gente de várias linhas, aqui, vários, né? Então, isso é uma forma de a gente organizar uma compreensão clara, limpa a respeito desse processo, né? Tá bom, obrigada. Tá bom? Ok, gente? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Ok? Então é isso, queridos. Fiquem tranquilos, eu sei que é muito conhecimento numa aula só, né? Tão pouco tempo, quanta coisa a gente trouxe aqui. Mas está tudo lá no manual do facilitador, né? Depois vocês vão, com o tempo, quando vocês forem jogando, vai caindo na casa, vai revendo o conhecimento, e aquilo vai ficando tranquilo, tá? Então não se preocupe tanto em já dominar esse conhecimento nessa etapa. Vai entrando no curso também como uma jornada de autoconhecimento, não de ter que já dominar o conhecimento, a gente vai revisitar esse conhecimento, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Nossa, como é que eu vou saber isso tudo na hora? Tanto 72 casas, né? Só essas 9 já foi isso tudo, imagina, né? Como é que vai ser como é que vai ser 72? Relaxa. Né? E também assim, as casas, conforme vai subindo, guardas que estão fazendo, vão perceber que o conhecimento vai ficando mais ralo, mais etérico, mais simples, não tem muita coisa. O conhecimento mais profundo está agora nessas bases do jogo aqui. Depois vai ficando mais tranquilo, tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Eu estou em BH, quem tem de BH? Rafaela é de BH. Ó, tô aqui, hein? Legal. Que legal. Tô aqui em BH hoje. Tô voltando amanhã. Ah. Bom, queridos, vou estar vindo mais agora. Minha filha está em BH. Uma hora a gente encontra vocês também por aí. Tá bom? Grande abraço a todos. Boa noite, bom descanso. Agora a gente se vê um pouquinho mais para frente só, né? Então aproveitem as festas, né? Esse espírito natalino, né? Atenção aí com as relações com os familiares, momentos muito sensíveis, muitas curas, né? Vai devagar, tá tudo muito sensível, tudo muito profundo, todo mundo vivendo muitas desconstruções esse ano, né? Então as pessoas às vezes estão um pouco à flor da pele aí. Vai com calma e com você mesmo também, né? Que também deve estar à flor da pele também. Momento aí de ir aparando as relações e de descansar também. Foi um ano muito, muito profundo, né? Muito intenso. Não sei se para vocês não, mas o que eu tenho visto na leitura geral, esse foi um ano muito profundo mesmo, muita desconstrução, né? Muito fechamento de ciclo, de muita coisa. Então, aproveite aí, não sei se nós chegou a hora de descansar, mas em algum momento você vai descansar aí, né? Então, aproveita para ir fechando os ciclos que precisa fechar, para ir, né, já entregando o que tem que entregar e depois se nutrir, né? Recuperar as energias aí para a nossa próxima etapa do curso aí, tá? Então é isso, gente. Obrigado, viu? Sigamos em frente. Um grande abraço a todos.